Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Curiosidades da TV no Observatório da TV, tanto no YouTube quanto na sua plataforma de podcast preferida em áudio. Busque lá, inscreva-se aqui no nosso canal se você não tiver feito isso ainda. Por que peço sempre? Peço sempre porque pode ser este o primeiro vídeo da gente que você vê, né? Então, para ficar por dentro de tudo que a gente traz, ativando as notificações e se inscrevendo no canal, fica mais fácil, né? Eu sou o Fábio Costa e o nosso tema de Curiosidades da TV é o seguinte nesta semana. Estamos no ar já há alguns dias, né, com o BBB 20, a 20ª edição, e por isso mesmo nós podemos considerar esse o reality show de maior sucesso, né, porque tem durado aí 18 anos já, sempre com um apelo de audiência, às vezes mais, às vezes menos, né? Essa edição de agora já está engrenando, acho que a gente pode dizer isso. E nesses 18 anos, muitos reality shows surgiram. Um pouco antes do BBB tivemos A Casa dos Artistas, a sua primeira edição em 2001, depois houve outras, né, no SBT. Mas esses dois, embora talvez os mais lembrados junto com A Fazenda, em termos de reality shows, não são os primeiros. Pois é. Antes de 2001 e 2002, houve outros reality shows que, até pelo sucesso desses seus co-irmãos, hoje andam um pouco esquecidos, merecem ser lembrados até para nós vermos como em 20 anos a importância desse gênero de programação só se ampliou e justificou investimentos em realities de variados estilos, né? Ainda nos anos 90, quando os programas com esse viés eram chamados de programas de comportamento, que não tinham roteiro pré-definido, coisas assim, né? A própria imprensa os divulgava dessa maneira. Nós tivemos uma experiência trazida pela MTV do Brasil, que durante muitos anos operou com uma parceria, né, entre a MTV norte-americana, original, e uma emissora aqui operada pelo grupo Abril, né? Isso até meados da década de 2010. E essa MTV, que não é a mesma que está no ar hoje no sistema de TV paga, exibiu aqui dois formatos americanos, tanto na sua versão original com legendas, quanto adaptados. Um foi o Na Real, né, que se chamava The Real Life, salvo engano meu, no original dos Estados Unidos. E outro foi uma versão, né, podemos assim considerar, chamada 20 e Poucos Anos. Tinha uma abertura com os Raimundos cantando a famosa música do Fábio Júnior, né? Esses programas falavam basicamente de problemas, questões, felicidades e tristezas dessa geração que está na casa dos 20 anos, começando a vida adulta, trilhando o seu caminho, né? Tanto em amor quanto em trabalho, estudos, o lugar deles no mundo. E é claro que chamou a atenção de um público que se encontrava na MTV, justamente essa geração de 20 e poucos anos ou chegando perto disso. No final dos anos 90, o termo reality show começou a se popularizar graças a formatos estrangeiros como o próprio Big Brother e outro chamado Survivor, que se tratava de uma competição entre pessoas desconhecidas que ficavam em lugares inóspitos, afastados da civilização e tinham que ali encarar justamente uma disputa pela própria sobrevivência, devidamente assistidas pela equipe de televisão, por médicos, por policiais fazendo sua segurança, enfim, né? Mas havia ali aquela competição de sobrevivência propriamente, Survivor, né? Sobrevivente. E a TV Globo, embora nessa ocasião não tenha adquirido os direitos do Survivor, fez uma adaptação, né? Zeca Camargo, que foi o apresentador do programa, e Boninho, diretor de vários realities, inclusive do famosíssimo BBB, eles desenvolveram um programa para a TV Globo chamado No Limite, cujo primeiro episódio foi ao ar no domingo 23 de julho do ano 2000. Talvez, né, não é exagero, assim, em TV aberta de essas frequências, talvez alguns dos espectadores não se lembrem ou não conheçam, né? VHF e UHF. Em VHF, que são os canais de maior alcance, maior qualidade de imagem na era analógica pré-digital, Cultura, Globo, Record, Band, SBT, enfim. O primeiro grande programa no estilo reality foi No Limite, que foi apresentado aos domingos na TV Globo entre 2000 e 2002 em 3 edições. Depois teve mais uma em 2009 que não fez o mesmo sucesso das primeiras. Talvez, ainda que você não tenha assistido, lembre-se de episódios como quando os participantes tiveram que fazer provas que envolviam comer olhos de cabra, por exemplo, né? Isso ficou muito marcado. Nossa, eles comeram olho de cabra. Era uma sensação. Na segunda-feira todo mundo comentava esse No Limite, né?
Eu era adolescente na época, me lembro muito bem, assistia, gostava muito, ficava impactado com aquilo. Eles comiam testículos de boi, faziam provas para ganhar coisas que pra gente parece besteira, mas lá era muito importante: papel higiênico, sabonete, pasta de dente, uma carta de algum parente, do marido de um filho, enfim. E a vencedora foi uma cabeleireira chamada Elaine. O que não deixa de ser curioso, porque a final foi disputada por 4 mulheres, dos 12 participantes iniciais. Nenhum homem chegou ao final de um programa que supostamente explorava as habilidades físicas e a força, né? Imagina-se que um homem vai ser mais forte, mais capaz do que mulher para certas coisas, e ali foi um belo tapa na cara desse tipo de pensamento. No mesmo ano, 2000, a Band investiu numa espécie de No Limite adaptado, urbanizado, né? E que as pessoas não ficavam em praias ou em locais tão inóspitos. Era aqui, baseado na cidade grande, nos estúdios da Band em São Paulo e em locações externas. Chamava-se Território Livre, que depois de algum tempo tirou o livre, passou a ser apenas Território. A apresentadora desse programa, que era exibido às 6 da tarde, era Sabrina Parlatore, que vinha da MTV, teve essa passagem pela Band, depois foi para a TV Cultura, enfim, né? Sabrina Parlatore comandava um torneio ali entre participantes também anônimos, que passavam metade do dia deles num loft que foi construído nas instalações da Bandeirantes, no bairro do Morumbi, né? E a outra metade, quando era necessário, eles se deslocavam para locais como parques, por exemplo, para cumprir provas que valiam pontos. E no final de cada ciclo, né, havia os prêmios, que não eram tão vultosos quanto o No Limite, que chegou a pagar 300 mil reais, mas compensavam para aqueles participantes que eram jovens, né? Sempre faria a diferença aquele dinheiro que parece bobagem, mas, né, pouco dinheiro pode ser pouco, mas nenhum é menos ainda, né? E na mesma época houve um outro reality show que não era um programa isolado, e como ele houve outros, que fez parte do Domingão do Faustão. Nessa época o Domingão do Faustão vivia uma grande batalha domingo a domingo contra o Domingo Legal, do Gugu Liberato, recentemente falecido, né? Que era exibido pelo SBT, e uma vez o Gugu ganhava, o Faustão ganhava na outra semana, eles empatavam, ficava aquela disputa de tal hora o SBT ganhou. Eles divulgavam isso a semana toda, né? Assim que possível, quando os dados saíam. E uma das armas da TV Globo para concorrer com o Domingo Legal numa hora difícil ali, por volta de 7 da noite, era um quadro chamado Sufoco, que tinha participantes que passavam alguns dias, 4 ou 5 dias, convivendo numa casa de vidro. Nenhuma coincidência é bobagem em relação ao BBB, que reaproveitou isso, né? Eles ficavam numa instalação de vidro que foi construída no Parque Vila Lobos, que é aqui em São Paulo, e tinham provas físicas e também de intelecto, né? Perguntas, etc., que iam eliminando. E uma diferença em relação ao formato tradicional de reality show é que um desses participantes, em geral, era um ator, era um espião, como queira, que era inserido ali justamente para criar a discórdia. E eles também tinham que descobrir, pensar eventualmente em quem era esse espião para denunciá-lo, né? Na mesma época, foram surgindo os realities que nós conhecemos até hoje, ou nos lembramos até hoje, Casa dos Artistas, Big Brother, como eu disse. Mas quadros de programas continuaram investindo no esquema de reality, como Amor a Bordo, Solitários... Solitários é um programa sozinho do SBT, eu confundi. Acorrentados, Guerra do Sono, isso tudo no Caldeirão do Hulk. Mas serve como tema para um outro encontro nosso, porque o Caldeirão do Hulk em breve completará 20 anos e poderemos falar mais a fundo desses realities inseridos nele. Para você, um grande abraço, obrigado e até o nosso próximo encontro aqui nas Curiosidades da TV. Tchau, tchau.